dois aspectos, o engenheiro biomédico e o arquiteto hospitalar, devem trabalhar em sincronia para resolverem o programa de projeto. De forma geral, numa visão geral, isso se dá sempre que o edifício, enquanto arquitetura, enquanto civil, tiver uma interface com a tecnologia. Tanto a tecnologia de instalações, né? Estamos falando desde instalações elétricas, ordinárias, extraordinárias, hidráulicas, esgoto, gases, até proteção contra incêndio, para-raios, essas coisas todas, até a tecnologia biomédica, os equipamentos biomédicos, desde os grandes equipamentos fixos, né, as tomografias e tal, até os menores. Mesmo os equipamentos biomédicos mais pequenininhos, mais portáteis, eles também se relacionam com o edifício. Quer ver um exemplo? Eu tenho um andar de internação com uma série de bombas de infusão. Onde essas bombas de infusão são guardadas, tem que ter uma tomadinha para cada uma para elas ficarem carregando as baterias, concorda? Então, até nisso, até esses equipamentos pequenininhos, eles também se relacionam com o edifício e a gente tem que ter essa sintonia entre a arquitetura e a tecnologia. De forma mais específica, eu diria que isso acontece em todos os momentos do projeto. Eu estou imaginando aqui que são 4 momentos assim da vida da tecnologia com o edifício em que operam juntos o engenheiro e o arquiteto. Um é no projeto, claro, quando você está concebendo o edifício e as instalações e como essas duas interfaces vão receber as tecnologias biomédicas. Depois tem a instalação, a implantação, mesmo depois da construção. Tem o que a gente chama em alguns momentos como o comissionamento, né? É você montar, receber o transporte do equipamento. Tem equipamentos que são muito sensíveis, muito pesados ao mesmo tempo. Como que vai chegar esse equipamento? Como vai descarregar? Como ele vai chegar até a sala onde ele vai ser instalado? Os testes, depois, se toda a infraestrutura atende o equipamento para ele funcionar perfeitamente. Tudo isso requer os dois profissionais, requer o arquiteto e o engenheiro biomédico em conjunto, tá? Porque tem aspectos que um profissional consegue enxergar melhor, tem aspectos que o outro que enxerga melhor. Comissionou, começa a operar e a manter, a fazer a manutenção desse equipamento. Também entram os dois. Você fala, não, mas aí é só engenharia. Nem sempre. O arquiteto, para alguns equipamentos, para algumas instalações, ele é importante na hora dos fluxos. Olha, vou fazer manutenção de um equipamento de aquecimento de água. Como que eu faço isso de uma forma que não interfira no funcionamento do hospital, ou que toda a equipe as peças, que às vezes são grandes, são pesadas, consigam entrar e sair sem interferir no funcionamento do hospital, ou que barulhos e cheiros e fumaças que são geradas nessa ação de manutenção também não incomodem os usuários do hospital. Esse tipo de preocupação, geralmente, é difícil você falar que é sempre um, sempre outro que faz cada coisa, mas é mais o arquiteto junto com o administrador de operações que tem essa visão da relação das ações de manutenção com o edifício. E por último, tem o fim da vida útil, né, daquele equipamento. Como que a gente vai desativar, por onde ele vai sair, como ele vai ser transportado, como vão ser os fluxos de saída de um, entrada do outro e gerenciar os tempos, as mudanças de instalações, de espaços. Em todos esses momentos da vida, da tecnologia e do edifício, atuam ou deveriam, na minha opinião, atuar sempre juntos o engenheiro biomédico e o arquiteto. Gostaria que você me informasse, desse mais sua opinião sobre quais as funções que o arquiteto hospitalar exerce dentro de um hospital. Muito obrigado pelo apoio no nosso trabalho. Eu estou entendendo que essa pergunta é sobre arquitetos funcionários, arquitetos que estão dentro dos hospitais.
ou seja, estamos falando de hospitais de médio e grande porte, tá? A gente não costuma ver arquitetos fazendo parte da folha de pagamento, vamos dizer assim, de pequenos hospitais, pequenas clínicas. A não ser raramente arquitetos que desempenham função administrativa, de gestão geral, assim. Nos hospitais de médio e grande porte, a gente vê arquitetos trabalhando com projeto, aí projetos de arquitetura ou projetos de instalações na parte de compatibilização, de coordenação dos projetos, tá? Depende muito de como é composta a equipe, como é administrado esse setor de projetos no hospital. Tem alguns que terceirizam uma parte, tem outros que os projetos são todos feitos internamente. Então depende muito de instituição para instituição. Depois de projetos, tem arquitetos que atuam também nas obras, ou na coordenação, no gerenciamento, ou mesmo fazendo toda a administração da obra. Obras de reformas, geralmente dentro dos hospitais maiores que, tendo dinheiro, estão eternamente fazendo obras de reformas e ampliações. Também se vê bastante arquitetos trabalhando, às vezes em conjunto, tá? Não exclusivamente com projetos, exclusivamente com obras, mas também com gestão de infraestrutura. Isso inclui manutenção predial e às vezes eu já conheci arquitetos que gerenciavam toda a gestão de infraestrutura. Então eles também eram chefes, vamos dizer assim, de engenheiros clínicos, porque a parte de equipamentos e de instalações também fazia parte das suas atribuições. E por último, indo um pouquinho mais além disso, a gente vê alguns arquitetos desempenhando papéis de gestão de facilities ou de operações. Cada hospital dá um nome diferente. Aí aumenta um pouquinho o leque, porque entra gestão de contratos de higiene e limpeza, por exemplo, de portaria, de controle de acesso. Então é um pouquinho mais amplo, vai um pouquinho além da infraestrutura por si, já começa a entrar na parte do uso da infraestrutura. O controle de fluxos de elevadores, por exemplo, né? Todo o planejamento dos fluxos de elevadores. Isso é um uso da infraestrutura, né? E o arquiteto, muitas vezes, ele acaba entrando também nesse universo da operação, do uso do edifício. Gostaria de perguntar, considerando a sustentabilidade em suas dimensões, financeira, social e ambiental, como engenheiro biomédico podem promover uma gestão sustentável seguindo cada dimensão? E quais são os principais projetos de sustentabilidade focados na área da saúde? Daria para dar um curso inteiro sobre isso, é a minha praia. Mas eu vou tentar resumir bem qual seria o sonho de quem levanta essa bandeira da sustentabilidade. Que o engenheiro clínico, biomédico, ele levasse para cada projeto, para cada ação, para cada tomada de decisão no dia a dia no hospital ou fora dele, mas que interfira nos hospitais, um olhar holístico, um olhar integrado daquele projeto. Então, a implantação de uma nova tecnologia ou a escolha de um insumo para uma tecnologia, tanto faz. Qualquer projeto, até mesmo decisões de recursos humanos, de montagem da equipe, incrível, mas em todos os aspectos que o engenheiro clínico pode atuar, a melhor forma de garantir que você esteja promovendo uma sustentabilidade ambiental, social e econômica naquele projeto é você se acostumar a sempre no dia a dia olhar para tudo que você faz, todos esses projetos em que você atua, de uma forma integrada. O que eu quero dizer com isso? Que você olhe para ele com os olhos abertos para as seguintes questões.
Estou simplificando bem, mas eu acho que já é um primeiro passo bem eficiente. Primeiro, olhar para aquilo que você está fazendo, o que está entrando em termos de recursos materiais, de matéria, de coisas palpáveis e de energia. Quanto está sendo consumido de material e de energia naquele processo, naquele projeto? E quanto está sobrando, né? Eu estou escolhendo um sistema, de novo, de aquecimento de água. Mas esse sistema, ele consome muita energia e depois ele tem que ser ventilado para soltar energia, porque sobra. Ele aquece o ambiente onde ele está. Não é sustentável. Então, foca sempre nisso. Quanto entra de energia e quanto sai. Quanto entra de material e quanto sai. Como assim sai material? São os resíduos. Quanto mais sobra, embalagem, farpas, o que for, material inclui gases e líquidos, tá? Solta muito esgoto, muita água suja, emana muitos gases. Tudo isso interfere nos impactos ambientais. Então, quanto menos usa e quanto menos sobra, mais sustentável. Uma regra básica. E além disso, ter um olhar integral no sentido do que acontece nesse sentido, dos impactos, antes e depois do processo. Então, não olhar só o que acontece dentro do hospital, mas olhar tudo o que aconteceu antes. Então, eu uso um material que veio importado da China. Então, ele andou muito de barco e isso emitiu muitos gases de efeito estufa. Ou lá, ele foi produzido, de que maneira foi aplicada a mão de obra, de que forma ela é tratada, remunerada. Isso são impactos sociais, que também fazem parte do conceito da sustentabilidade, né? E lá fora, na frente também, como é descartado o resíduo desse processo, aonde ele vai parar? Ele vai para um lixão? Não está muito legal em termos de sustentabilidade ambiental. O resíduo que ele solta no esgoto, ele é muito agressivo para os rios, para a biota, né? Ou para a biota marinha. Então, se você conseguir olhar para o processo de uma forma ampla, né? O mais para trás possível, o mais para frente possível, e sempre você usando como critério quantidades, quantidade de material, quantidade de energia e também vamos dizer assim, a periculosidade, né, desse material quando ele sai do processo. Acho que você olhando para isso, não é tudo, nem de longe, mas já é uma dica boa para você começar a acostumar a pensar de uma forma sustentável nos seus processos. E uma última dica com relação à sustentabilidade financeira tenta entender um pouco de análise de custos, aprender o que é gestão de custos, o conceito disso, como funciona. A partir do momento que você começa a pensar os seus projetos, sempre pensando do ponto de vista da gestão de custos, também vai te ajudar muito a promover sustentabilidade financeira nos projetos. É uma forma bem simples, são dicas bem básicas, mas que já ajuda o gestor de forma geral, e especificamente o engenheiro clínico, a promover sempre mais sustentabilidade em todos os seus projetos. A gente tem um aprendizado baseado em problemas, né? Uma metodologia ativa, onde a gente, a partir de problemas que já existem, ou alguns criados, a gente trabalha em cima disso a partir de conceitos, enfim, como acessibilidade, humanização e etc. Eu gostaria de saber, Ellen, se a gente consegue, como na verdade, né, o engenheiro biomédico junto ao arquiteto hospitalar consegue trabalharem juntos para garantir uma maior acessibilidade e humanização no ambiente hospitalar. E, se possível, complementar também um pouco dizendo como está o mercado para essa área, para o engenheiro biomédico que está saindo agora das faculdades. Eu vou falar primeiro sobre acessibilidade e, de novo, assim como para a sustentabilidade, o grande segredo é você sempre ter em mente o conceito da acessibilidade. Então, todos os projetos que você for participar, os processos, as decisões,
ter sempre em mente o conceito da acessibilidade, e isso vai ajudar com que você sempre esteja contribuindo com ela. Então, o primeiro passo é entender o conceito, entender o significado da palavra. Acessibilidade significa dar acesso, né? Pessoas que normalmente não têm acesso a alguns recursos que a maioria das pessoas tem, possam ter também. O problema é que a gente sempre costuma associar essa palavra às pessoas portadoras de deficiência, mas não é isso, não é só isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você vai para um lugar onde toda a sinalização é exclusivamente escrita, automaticamente aquela sinalização está excluindo o analfabeto. O analfabeto não vai entender e não vai conseguir usar aquela sinalização. É por isso que em arquitetura e em design a gente usa o termo desenho universal. O que significa universal? Significa para todos, que todas as pessoas, indiferente das suas diferenças, possam utilizar aquele recurso, seja ele qual for, nesse caso uma sinalização. Tem um exemplo que aconteceu recentemente na Copa da Rússia. Teve muita gente que reclamou da sinalização lá, urbana, porque em muitos lugares ela era exclusivamente em russo. E ali tem dois problemas para os turistas ocidentais. Além da língua ser muito estranha, né, muito diferente, a escrita é completamente diferente. Então, não dava nem para tentar entender. E isso exclui as pessoas de todos os recursos a que aquela sinalização estava dando acesso, seja para indicar um lugar turístico ou um restaurante. É ali que mora a questão da acessibilidade, em você dar acesso a todas as pessoas, indiferente das especificidades de cada pessoa, seja ela uma deficiência ou não. Especificamente falando de hospitais, eu vou dar dois exemplos reais para vocês. Eu recebi como hóspede uma estudante de medicina do México recentemente. Ela estava me contando que no hospital onde ela estava fazendo o internato, tinha um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia laparoscópica, em que os médicos, que no México eles são um pouco mais baixos, eles têm uma estatura mais baixa, eles não alcançavam o laparoscópio, eles não conseguiam ir lá olhar para fazer o procedimento. Então a engenharia clínica do hospital tinha improvisado um caixote de madeira que ficava dentro do centro cirúrgico para os médicos poderem subir e alcançar para fazer o procedimento. Então esse é um problema de design não universal, né? Seja lá de quem desenhou, que vamos supor que tenha sido desenhado na Europa, onde as pessoas têm uma estatura mais alta. Então o designer não se preocupou que esse equipamento poderia ser exportado para onde as pessoas fossem mais baixas, mas ali também teve um erro da engenharia clínica, se é que ela participou na tomada de decisão da compra do equipamento. Ali vocês estão incluídos, né? Quando você for decidir uma compra, fique atento também para isso. Será que o usuário do seu hospital vai ter acesso integral àquele equipamento? É uma coisa que você tem que olhar sempre. Como que você previne a falta de acesso a um equipamento? Tem um exemplo bem fácil no dia a dia de todos nós, que são os carros. O banco do carro, ele é ajustável, não é? Uma pessoa mais baixinha ou que tem as pernas um pouco mais curtas, ela ajusta o banco mais para frente, o encosto do banco. E quem é mais alto, mais comprido, tem o braço muito comprido, ajusta o banco mais para trás. Então, na hora de desenhar um equipamento, quanto mais flexível for a sua adequação ao usuário, mais acessível o equipamento é. Um outro exemplo que eu ia falar para vocês, eu trabalhei num hospital onde as autoclaves da Central de Materiais de Esterilização tinham as válvulas muito altas e muito duras. Então, quando o ciclo acabava, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem que trabalhavam na central, elas não conseguiam abrir a autoclave,
para tirar o material. Elas tinham que chamar um funcionário de outro setor, masculino, alto e forte, para conseguir abrir para elas a autoclave. Esse também é um problema de acessibilidade, quer dizer, a abertura da autoclave não era acessível às pessoas que tinham que usar. Então o segredo é esse, é você em todos os seus processos, desde o desenho até a compra, como a gente pôde ver, sempre ter em mente essa questão da acessibilidade, né? E não só para deficiente, não pensar, se tiver um médico cadeirante. Não precisa ser cadeirante. No caso do médico, só dele ser baixinho, pronto, já ficou excluído do uso do equipamento. Essa questão da humanização, ela já não é novidade, tá? Ela é bem antiguinha, na verdade, já deve ter seus 20 anos. E ela começou por um questionamento mais do trato do paciente, de como o paciente era tratado pelos profissionais de saúde. Que era um trato muito frio, se discutia muito que o profissional ele também criava uma espécie de autodefesa daquelas situações de dor, de sofrimento, então ele acabava ficando muito frio, muito técnico. E então nesse questionamento surgiu esse conceito que se adotou esse nome de humanização. Só que com o tempo ele foi crescendo, invadindo outros universos, primeiro crescendo no público ao qual ele era direcionado. No começo a gente se preocupava com o paciente e aos poucos foi ampliando, foi se preocupando com o profissional, com o familiar e foi ampliando até atingir todas as pessoas que fazem uso do espaço do hospital. Também se expandiu nas disciplinas, né? No começo era o profissional que estava ali, cara a cara com o paciente, então era recepcionista, enfermeira, um médico e tal. Só que com o tempo isso foi aumentando, foi crescendo, como começou também a tratar do bem-estar do funcionário, por exemplo, quem é fornecedor do funcionário também passou a se preocupar com esse atendimento. Então a gente, por exemplo, que é serviço de apoio, que a gente chama, né? O nosso cliente direto é um cliente interno do hospital, a gente também passou a adotar algumas novas condutas, uma nova forma de tratar o nosso cliente, né? Que é o nosso cliente, apesar de não ser o cliente final do hospital. E com isso, essa coisa foi crescendo em termos de mudanças de paradigma no atendimento, mas também não ficou só no trato das pessoas, mas no nosso caso de infraestrutura também passou a ser analisada do ponto de vista do ambiente e no caso de vocês da interface pessoa-tecnologia, como se dava isso, se era legal, se fazia a pessoa se sentir bem. Ainda mantendo o que eu falei no vídeo anterior sobre a questão do bem-estar emocional, psicológico da pessoa, né? Como ela se sente melhor, mais confortável, mais à vontade, com menos daquele monte de sentimento que tem dentro do hospital, de medo, de incerteza, de dores, né? Muitas dores físicas e psicológicas, né? Então, como amenizar? Como pelo menos não provocar mais ainda esses sentimentos, né? Que eles sejam só na quantidade nos momentos que realmente não tem como evitar. E o ambiente, como é uma coisa já antiga, como eu falei, ele já tem muitos estudos na área de arquitetura, né? A gente já tem uma série de elementos que a gente usa para melhorar a interface da pessoa, seja ela quem for, com o espaço construído, né, com o ambiente construído, de forma a promover um maior bem-estar. Isso já é feito, assim, já é um objetivo do arquiteto em qualquer construção, tá? Em qualquer ambiente. Mas no hospital a gente tem algumas preocupações, por exemplo, existem estudos com relação ao bem-estar do paciente, do familiar no ambiente hospitalar especificamente, né? Eu já vou citar para vocês algumas coisas. Então, assim, as estratégias que a gente adota agora, elas já são baseadas em evidências. Já existe, acredito eu, que já existam estudos com relação à interface de equipamentos e de tecnologias
de saúde, mas eu desconheço. Vocês teriam que dar uma aprofundada nesse estudo para descobrir. Eu vou citar alguns exemplos práticos para você, que eu estou relacionando com o que eu sei da minha área, da área da construção mesmo, né, do ambiente construído. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho. Os estudos eles têm mostrado que além do medo, da dor, tem outras questões que ajudam a melhorar o bem-estar emocional do paciente. Uma delas, por exemplo, é a autonomia. Quanto mais o paciente é independente, quanto menos ele é dependente dos outros para fazer as coisas, melhor ele se sente, mais autônomo, mais dono de si, né? Não sob controle, mas no controle da sua condição.